Você vai assistir ao programa Sul de Minas em Foco, num oferecimento... Grupo Selinho, desde 1985 sendo referência. Mais de 100 mil peças originais em estoque. Profissionais qualificados, vendas no atacado e varejo. Entrega mais rápida do sul de Minas. Também online com o nosso e-commerce. Tradição e inovação só o Selinho tem. Bom, pessoal, estamos chegando com o programa Sul de Minas em Foco, jornalista Lucas Silveira. Um prazer ter a sua audiência, a sua sintonia. Você que nesta sexta-feira à noite está aí de boa, ligadinho na TV, ligadinho também no nosso canal no YouTube, aí a qualquer hora, né? Você está aí zapeando aí o YouTube, está conferindo nas redes sociais. Hoje é o momento de a gente esclarecer dúvidas. Doutora Priscila está aqui comigo. Um prazer, doutora Priscila, recebê-la novamente para esclarecer as dúvidas dos nossos telespectadores. O prazer é meu, Lucas. Olha, essa é a minha parte preferida. Essa é a parte preferida da doutora Priscila. Olha só, essa pergunta aqui não tem nome, diz qual que é a melhor forma de detectar o câncer de pele. Estou com muitas pintas vermelhas, tipo bolhas de sangue pelo corpo e não sinto dor. Preciso procurar um médico? Precisa procurar um médico. Na verdade, gente, isso é algo que muita gente não sabe, mas uma vez por ano é bom a gente passar num dermatologista, principalmente quem tem muita pinta, né, muita lesão de pele, porque tem que acompanhar. O que acontece? Pode não ser nada, tá? Mas a gente tem que estar sempre observando essas lesões. Porque às vezes uma lesão de pele que você tem que pode ser benigna agora, se de repente ela começa a ter uma mudança, uma alteração de cor, de tamanho, de textura, começa a crescer, isso precisa ser investigado, tá? E às vezes, na correria do dia a dia, a pessoa até percebe, mas vai deixando pra lá, né? Porque a pele pode crescer e ficar e não gera um incômodo tão grande. Então, quando a gente fala de câncer de pele, o mais importante é a prevenção. Então, sim, se você tem qualquer lesão de pele que você, né, na verdade você não sabe o que é. Então, lesão de pele, vai no dermatologista, vai ser avaliado e ele vai te falar, olha, isso é benigno, não é. Se for benigno, se você precisa fazer alguma coisa, ou se não, às vezes, né, é só uma lesão, alguma alteração ali que é daquele jeito mesmo, enfim, não vai gerar nenhum problema a longo prazo. Ou se ele achar que, olha, não, essa lesão, às vezes é uma lesão benigna, mas que precisa de acompanhamento, e aí de tempos em tempos você vai ter que voltar e passar por uma avaliação, ou se achar que é uma lesão suspeita, às vezes ele mesmo já vai retirar ou vai te orientar ao tratamento. Então, sem dúvida é isso. E lembrar que quando a gente fala de câncer de pele, a gente tem uma ferramenta que é o protetor solar, né? Lembrar que não é só para pessoas que têm pele clara, protetor solar hoje para todo mundo, né? Principalmente nós que vivemos num país tropical, né? Que tem sol o ano inteiro. Então, tem que cuidar mesmo, porque o câncer de pele é o tumor disparado mais frequente na população. Olha só, sobre esse tema também, a Vera Lima, aqui de Pouso Alegre, ela disse, doutora, você mexe com oncologia, eu gostaria de saber o que é pior, se é a químio ou a rádio? Essa é uma pergunta muito frequente que as pessoas têm, né? O que é pior? Cada um fala uma coisa. E, na verdade, não tem pior. São tratamentos diferentes. Depende muito do protocolo que vai ser feito, né? No caso da quimioterapia, cada medicamento vai ter ali os seus efeitos colaterais. Tem medicamentos que são muito bem tolerados, tem medicamentos que têm uma toxicidade um pouco maior. E com relação à radioterapia, depende muito da dose, da região, né? Da área que vai ser irradiada. O que é importante entender? A quimioterapia, geralmente, ela é um medicamento que vai agir no corpo todo, tá? Ela pode ser pela veia, ela pode ser até em forma de comprimido. A radioterapia não, a gente está falando de um tratamento que é feito com radiação. Hoje o tipo de radiação que é mais utilizado é o raio-x, então é um raio que não vê, não tem cor, não tem cheiro, não sente dor, não sente nada. Vai só na lesão no caso. Mas é um tratamento mais localizado, não vai agir no corpo todo, vai
agir em determinada área, né? Geralmente na área onde está a doença ou na área onde a gente quer prevenir que a doença volte. Olha só, a Olívia Passos de Borda da Mata diz que o pai dela está com depressão. Gostaria de dicas para tentar tirar ele dessa fossa. Como não temos dinheiro, dependemos do SUS e aqui em Borda da Mata é difícil agendar. O CAPS demora demais, quer algumas dicas para ajudar ela. Olívia Passos. Olha, Olívia, a depressão já é uma doença muito incidente e prevalente na população, né? Existem estimativas de que quase metade da população em algum momento vai ter algum tipo de transtorno depressivo ou de ansiedade ao longo da vida. Então, o que você traz é um tema muito importante, mas o que eu acho de mais bonito é essa sua preocupação com o cuidado, né? A depressão tem muita relação com o isolamento, então estar presente, né? O amor que você sente aí que já está transparecendo nesse cuidado, isso faz diferença sim, mas precisa de ajuda profissional. Então vai atrás, insista, busque. Hoje tem às vezes até canais de atendimento gratuito na internet. Então pesquisa, procura sobre isso, que não comece com medicamento, mas pelo menos com uma terapia, né, com um psicólogo, alguma coisa assim. Algum tipo de suporte profissional é muito importante e insista na questão do CAPS, né, até conseguir o atendimento adequado. Nesse período, essa questão da presença, do cuidado, chama ele para fazer alguma coisinha que ele goste, sabe? Vai tentando observar o que ele gosta de fazer e colocando isso na rotina de uma forma tranquila, não impositiva, né? E a companhia, lembre-se disso, mas se você começar a perceber muito, né, sintomas mais exacerbados aí, até o pronto-socorro é um caminho se você perceber que está tendo um risco, inclusive, de autoextermínio, assim, pensamentos, esse tipo, se você perceber algo, né, diferente, pronto-socorro e tentar um encaminhamento. Não deixe de buscar ajuda profissional, porque às vezes as pessoas... Insistir, né? Às vezes a gente se coloca nesse lugar, eu sou responsável e você quer resolver, mas você não tem o suporte para resolver isso não, tá? A maior parte das situações vai precisar. Depressão num grau leve até a gente consegue melhorar, né? Com o tempo, com atividade física, com o estilo de vida, com essas questões menores, mas moderada grave é medicamentoso, é terapia, é um tratamento intensivo. Olha só, amo suas dicas de relacionamento, te sigo nas redes sociais e vejo sempre o programa na TV ou no canal no YouTube. Gostaria de saber uma dica infalível para conquistar uma pessoa. Estou apaixonada por uma vizinha minha, mas preciso de coragem para declarar para ela. Me dá dicas. Não quis revelar o nome. Eu adoro os romances, sabe? Olha, eu já acho interessante, que gostoso, que bom, né? Como é bom a gente gostar de alguém. A sorte que vizinha é perto, é mais fácil. A gente encontrar alguém que desperta isso na gente, né? Isso é fantástico. Mas, de fato, quando a gente se envolve assim, isso envolve um medo, né? O medo da rejeição, enfim, amar é um risco, gente. E aí é aquilo, né? Se você ficar com isso guardado e não se declarar, ela não vai saber. Às vezes está passando, abrindo a porta ali, passando na rua dele, mas ela não sabe que ele está gostando dela ou dela, não sei o que. E às vezes a gente perde a oportunidade nisso, mas vai sempre ter o risco realmente de não ser correspondido. E esse é um risco que às vezes a gente tem que bancar e encarar. E aí você vai escolher a sua forma. Qual é o seu jeito? Tem gente que é mais, né? Despojado, né? Vambora. Se falar não também, vida que segue, né? Tem gente que já é mais mineirinho, vai comendo pela borda, começa aos poucos. Vai sentir ali, deixa eu sentir como é que é, se, né? Tá dando certo. Vai primeiro chamar para tomar um café, vai criando oportunidades para realizar uma aproximação talvez mais lenta e sentindo o caminho. E aí é com você que vai ter que entender, né, qual é o seu jeito, o que é que funciona para você, saber que existe esse risco, mas que
É isso, se você não se declara, né? Como é que você vai saber qual é a resposta? Não tem como saber, Ou né? você vai esperar que o outro se declare. Ou que já tiver com o outro lá e você vai, nossa, por que eu não fui, né? Esperei. Sempre tem, eu acho que esse arrependimento, né? Daquilo que poderia ter sido feito e não foi feito, e às vezes o que nos limita é a vergonha, é o medo. Isso é inerente à vida, mas a coragem, é bom a gente ter coragem, né? É bom a gente assumir aquilo que a gente quer, a gente lutar por aquilo que a gente quer. E eu falo que a melhor forma, quando você gosta de alguém, reconheça as qualidades da pessoa, mas também reconheça as suas. É uma oportunidade de você entrar em contato consigo mesmo, entender aquilo que você tem de valor, porque aí você também oferece isso, né, pro outro. E torcer para que dê match, como dizem os jovens hoje, para que seja uma boa combinação. Que seu crush traga um resultado positivo para você. E você possa construir um relacionamento. E é isso, às vezes você vai... E existem situações em que a gente quer um relacionamento amoroso, mas talvez, se também não der certo, uma isso amizade, não elimina, exatamente, né? Você pode construir outros tipos de relação, uma coisa não é... A vida não é tão definitiva assim, né? E se você gosta de dicas para você ter uma vida longa, a doutora Priscila oferece para você através aí de um e-book que ela lançou recentemente para dicas de longevidade. A gente tem que viver bem saudável, né, doutora Priscila? Viver bem, viver mais, viver melhor, um pouquinho melhor a cada dia. Então a ideia é essa, da gente construir essa vida melhor e com pequenas mudanças no dia a dia. Não são difíceis, são mudanças fáceis, mas que vão agregando, sabe, gente? No e-book eu tenho várias dicas. Uma das dicas é fazer um diário de gratidão. E eu lembro a primeira vez que eu li sobre isso em um artigo, eu falei, gente, isso daí não funciona, né? É bobeira, final do dia escrever alguma coisa para agradecer. Mas eu fiz. E aí foi até interessante, porque aí lá em casa eu ainda transformei num pote da felicidade. Então eu tinha um vidro, eu falei, não vou preencher isso aqui sozinha não. Então todos os dias eu ia lá escrever alguma coisa que tinha acontecido no meu dia e colocava dentro desse pote. E aí mostrei pro meu marido, pra minha filha, e eles começaram a colocar. E o mais interessante foi, nós fizemos isso durante 365 dias e a gente não podia abrir nem ver o que o outro tinha escrito. Então, quando terminou o ano, aí a gente abriu e foi ler. E aí depois tinha um da minha sogra. Por quê? Porque ela viu a gente fazendo e um dia foi visitar e colocou lá dentro. E a gente tinha ali muitos momentos que a gente não lembrava e que foram relembrados. Mas o mais interessante, não apareceu nada material. O que apareceu era realmente... Era isso, hoje a gente tomou café junto, hoje a gente fez alguma coisa diferente. Sempre estava envolvida ali a família, hoje eu ganhei um abraço da minha filha. Sabe, umas coisas muito, muito, muito simples. E aí, quando você faz isso, você entende que o que compõe essa vida, o que compõe a felicidade, são esses pequenos momentos que às vezes a gente não valoriza tanto. Então, quando você faz esse exercício, você entende o que realmente tem valor para você. E aí, o que aconteceu? Uma vez, uma paciente minha falou, doutora, eu não tô vendo muito sentido na minha vida, e tinha algumas queixas relacionadas a isso, e eu falei, olha, todo dia, termina o dia escolhendo algo bom que aconteceu no seu dia, e vai anotando num diário, né, ali do lado da cama. E um tempo depois ela me escreveu, tá até em algum dos comentários aí dos meus vídeos no Instagram, tá lá ela falando, doutora, quando você falou eu não dei valor, achei que era uma bobagem, mas quis fazer, fiz, e ela falou, em pouco tempo eu consegui perceber o benefício que aquilo me trouxe e hoje eu estou vendo a vida de uma maneira completamente diferente. Então é sobre isso, né, sobre a gente ter coragem de realizar essas pequenas mudanças, mesmo que a gente não acredite tanto nelas, até porque a gente vive numa cultura que faz a gente acreditar que tudo tem que ser muito grande, muito macro, muito... E, na verdade, não é assim, né? Então, como a nossa cultura muitas vezes nos engana,
vá criando esse caminho de que, olha, dá para a vida ser mais fácil, dá para ser mais leve, dá para ser mais tranquila e dá para gente conseguir construir uma vida mais feliz, uma vida mais, que traga satisfação para a gente, que faça sentido, com pequenas atitudes no dia a dia. Então, experimentem. Minha sugestão é essa. Escolhe lá uma pequena atitude, coloque em prática e você vai perceber, você vai sentir aos pouquinhos os benefícios que isso te traz. Tá vendo? Você pode então, @Médica da Vida no Instagram, adquirir esse exemplar aí que vai valer a pena para você ter aí como um livro de cabeceira para que você possa seguir esse espaço e, é claro, ter uma vida mais longeva, ter uma vida mais saudável, que é o que mais importa aí pra gente, doutora Priscila. Se tiver dificuldade, pode mandar uma mensagem no número 35 999 24 0055, que aí a gente envia o link. Tá certo aí, ó, gente. Doutora Priscila, obrigado mais uma vez e até os próximos programas. Até.